Viagem marcada para hoje, para os próximos dias, para aquelas pessoas que têm viagem agora para o Natal ou mesmo para o Réveillon e estão sem saber exatamente o que vai acontecer, se vão conseguir embarcar, se não vão conseguir, o que devem fazer, como proceder. Vamos falar sobre os direitos desse passageiro em meio à paralisação de pilotos e comissários de bordo nos aeroportos brasileiros. Está conosco o Guilherme Farid, diretor executivo do Procon de São Paulo. Guilherme, obrigada por nos atender. Bom dia. Bom dia, um prazer estar aqui, poder falar um pouco com vocês sobre o direito do consumidor nessa situação tão calamitosa que a gente vive, né? Pois é, muito embora seja uma paralisação restrita ao horário das 6 às 8 da manhã, é um horário de pico e é um horário em que, havendo muitos atrasos, acaba gerando cancelamento. A gente viu o que aconteceu ontem e hoje de manhã nesses aeroportos, né? São muitos atrasos e alguns cancelamentos rolando em função disso. Qual a principal orientação para aquelas pessoas que estão indo até o aeroporto nesses dias agora, têm voo marcado e não sabem exatamente a quem recorrer? Olha, primeiro que, apesar de estar ocorrendo num período determinado de tempo, né, ela tem consequências ao longo do dia como um todo. Né, porque os voos vão se atrasando e vão se atrasando de modo dominó, né? Atrasa um, que atrasa outro, que atrasa outro. Então, você tem consequências deste horário de greve até o final do dia. A principal questão é, o voo vai decolar ou não vai decolar? Vai atrasar ou não vai atrasar? E isso é dever das empresas comunicarem ao consumidor. Então, o primeiro direito do consumidor é ter uma informação clara, adequada com relação ao posicionamento do seu voo e de modo antecipado, evitando que o consumidor que terá um voo cancelado vá desnecessariamente até o aeroporto, passar por todo aquele perrengue, passar por toda aquela situação onde ninguém sabe nada. Porque nessa situação onde você tem uma grande aglomeração de pessoas, grandes voos sendo impactados, é até difícil para o consumidor, naquele momento, ter alguma informação mais clara sobre o seu voo. Então, ter esta informação prévia é um passo necessário que as empresas precisam disponibilizar ao consumidor. Agora, os direitos básicos do consumidor que se encontram nessa situação. Atrasos com mais de 1 hora devem ser disponibilizados pelas companhias aéreas acesso a meios de comunicação, seja telefone ou internet. Atrasos com mais de 2 horas devem ser disponibilizados ao consumidor vouchers de alimentação, seja de lanche, seja de almoço, pelo período todo que o consumidor permanecer dentro do aeroporto. Atrasos com mais de 4 horas, o consumidor aí começa a ter mais direitos. E direitos de, ponto 1, pedir o reembolso integral de todos os valores pagos. Direito 2, pedir a execução do transporte por outro meio, se possível, ou seja, por meio terrestre, através de ônibus. Ponto 3, pedir o embarque em outro voo de outra companhia, caso haja disponibilidade. Essas 3 escolhas, a escolha do consumidor, ou seja, é ele que decide qual opção. E caso esse atraso vá se postergando e chegando ali até o final da noite, o consumidor tem direito, caso more na cidade de São Paulo, a traslado até a sua casa e retorno no dia seguinte, ou no horário que o voo for disponibilizado, e caso não tenha residência na cidade, tem direito à hospedagem, que deve ser custeado pela empresa. Isso sem contar os outros prejuízos que o consumidor vier a sofrer, que ele terá direito de ser reparado, de ser indenizado. Como, por exemplo, às vezes perdeu uma entrevista de emprego, perdeu um compromisso que ele tinha agendado, porque a obrigação de viagem do transporte é de resultado. A empresa tem que pegar o consumidor em tal horário e entregar em tal horário em outro local.